inaugurou em Valadares a Casa do Médico, onde funciona uma associação que abriga 3 entidades representativas da classe médica: a Associação Médica, o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina. É uma estrutura ímpar e inédita no país. É o único lugar do país em que essas 3 entidades vão estar juntos representando a classe médica. Então nós estamos lançando uma ideia no país, já tem alguns colegas, algumas entidades que pensam a respeito, mas o primeiro passo no sentido de unir as 3 entidades está sendo dado aqui em Governador Valadares, nessa Casa do Médico, a união das 3 entidades. O complexo da Casa do Médico, além de contemplar a união das 3 entidades, une ainda espaços tanto para os médicos como para o público valadarense. A menina dos olhos da Associação Médica é esse auditório. É um auditório que tem o que há de mais moderno no mundo em áudio e vídeo, para projeção, para recepção, ou seja, nós vamos poder ter uma aula, um congresso, um evento aqui e transmitir ao mesmo tempo para qualquer parte do mundo, e vamos ao mesmo tempo poder receber de qualquer parte do mundo uma aula que está sendo ministrada em qualquer outro local. Nós podemos ter um professor dando uma aula numa cirurgia demonstrativa em São Paulo e os colegas estão aqui assistindo em tempo real aquele procedimento aqui nessa sala. Esse auditório é destinado não só à classe médica, como também à comunidade como um todo, a toda a população. O complexo abriga ainda uma galeria cultural para exposições artísticas, um salão de eventos aberto ao público, uma biblioteca virtual para pesquisas, um memorial que conta a história da Associação Médica, que se confunde com a história de Governador Valadares. E todo o espaço recebeu o nome de alguns médicos que fizeram história na cidade. Nós, pensando nesse passado, nesses médicos que participaram da vida de Governador Valadares, tivemos a eleição dentro da classe médica de alguns nomes que pudessem ser homenageados nessa Casa do Médico. Então temos esse auditório onde nós estamos falando, que se chama Auditório Dr. Aten Maidan, que foi escolhido através de concurso dentro da classe médica. Todo o complexo leva o nome do Dr. José Luca, que é um médico hoje pertencente ao Hospital São Lucas, é o ex-presidente da Associação Médica, vivo mais antigo, né? Nós temos salas lá em cima que levam o nome do Delfino Simões Neto, Dr. Milton Cunha de Almeida, Dr. Xisto Rodrigues Coelho, Dr. Raul Fernandes Chaves Correia, Dr. Luiz Claro Pitanga, Dr. José Pinto Machado, que foi o médico que fundou a Associação Médica lá nos idos de 1954, e Dr. Luiz Martins de Almeida. Este sonho, que veio se construindo aos poucos, com o apoio e a colaboração de muitos, se concretiza e enche de orgulho a todos que, direta ou indiretamente, estiveram envolvidos na construção desse objetivo. É com grande satisfação que, orgulhosamente, o Sindicato dos Médicos de Governador Valadares, o Conselho Regional de Medicina, por meio de sua delegacia regional, e a Associação Médica de Governador Valadares inauguram hoje este empreendimento de inestimável valor para toda a comunidade valadarense e da região leste de Minas. E esses homenageados receberam uma placa pelas mãos dos filhos presentes na inauguração da casa. Dr. Milton Cunha de Almeida foi um dos homenageados e o filho Carlos Alberto Zambelli foi quem recebeu a placa. Para nós é o reconhecimento de uma classe, a classe médica, reconhecendo quem foi esse profissional. Foi médico examinador no Colégio Imaculada Conceição, médico examinador no Colégio Ibituruna, um dos fundadores da Casa de Saúde e Maternidade Santa Terezinha, junto com Dr. Trajano Moreira de Carvalho e Dr. Luiz Martins de Almeida. Muito bom, muito emocionante, principalmente para nós 3 filhos médicos que estão aqui presentes e os netos médicos, já são 9. Milton Cunha de Almeida foi um médico
que veio para o governador Valadares antes mesmo que acontecesse a emancipação da cidade. Ele veio para cá em 1936, era um médico de família, ele atendia todas as áreas naquela época, era tudo muito difícil, e era uma pessoa que ele não fazia questão de pagamento, que a pessoa, ele fazia partos na zona rural, ia de bicicleta, ia a cavalo, recebia em pagamento ovos, galinha, leite, qualquer coisa. Então eu vejo o Dr. Milton, meu sogro, como um sacerdote, uma pessoa que doou a vida e a saúde dele à medicina e às pessoas em Governador Valadares. Vale ressaltar que o pai de Dr. Milton muito fez pela cidade. O senhor Siciliano Abel de Almeida foi um dos construtores da Estrada de Ferro Vitória a Minas, família que muito contribuiu pelo desenvolvimento da cidade. Na inauguração também foi lançado um livro contando a história da Associação Médica, um livro escrito pelo jornalista Tim Filho. Bom, eu já tenho assim, uma relação muito boa, né, com os médicos, com a Associação Médica, porque eles são parceiros do Festival de Jazz. Né? Então, o Dr. Roberto Machado, né, me convidou para fazer escrever essa história, né? E a apuração toda foi feita nos livros de ata, né, da Associação Médica desde 1953. E também recolhi alguns depoimentos, né, de alguns médicos, a consulta também alguns documentos, né? Mas assim, fizemos uma história, não uma história linear, porque, né, ia demorar muito, né, para contar e talvez seria até impossível contar tudo. Mas pelo menos falando da missão, né, da Associação Médica, com a educação continuada, com a qualidade do atendimento, né, aos pacientes e a formação do médico, né? Tratamos disso tudo, né, dentro do livro. E contamos também aquela história das lutas, da defesa da categoria, né? Foi muito bacana, assim, eu descobri muita coisa interessante, não só sobre a Associação Médica, mas sobre a história de Valadares. Para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu sou nascido aqui em Valadares, né? Sou valadarense de coração, de nascimento. E durante o período de pesquisa que eu ficava lendo todas aquelas atas, eu me via na cidade daquela época, né, de 53, de 64, até mesmo na Figueira, né, que tem um período no livro que é narrado lá, 1910, 1915. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, porque eu pude, digamos assim, me ver ali, né, naquele momento, naquele espaço. Então isso foi muito bacana. No livro, você vai conhecer os pioneiros da medicina, os presidentes desde a fundação da associação, polêmicas, lutas, o surgimento do hospital regional, enfim. Uma história repleta de desafios que foram superados graças à fé e à força de trabalho de homens e mulheres profissionais da medicina. Foram mais de 30 anos de incansável luta para que o sonho da sede própria se tornasse realidade.